Oi, seus lindos, mais um react começando. Hoje nós vamos ver um vídeo do Cafezinho Investigativo, que é um canal onde mostra casos criminais da Ásia. É um canal que eu acompanho bastante também. O link vai estar aqui na descrição para você ir lá se inscrever. A gente vai ver, o nome do vídeo é O Príncipe que Matou por um Rolex. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. Saifon pensou que tinha encontrado o príncipe encantado, literalmente. Ela era uma mulher de 31 anos que Saifon passou a maior parte da vida solteira e achando que nunca ia encontrar o parceiro ideal. Isso porque ela trabalhava como prostituta na Singapura e o trabalho vinha com muitos estigmas. Não preciso dizer que esse trabalho não era nada fácil, né? Principalmente no quesito namoro. Ela se relacionava com vários homens, passava uma noite com eles, mas parecia Não é que Sister nenhum Home deles não, queria galera. algo sério com ela. Até que um dia ela conheceu um cliente especial. Era um homem jovem de 23 anos, muito educado. Ele perguntava sobre a vida dela, sempre soltava elogios e aos poucos os dois foram se apaixonando. Pela primeira vez, a Saifon estava conhecendo um cara que não tinha vergonha nem medo de apresentá-la para os outros. Mais ou menos. Ele sempre a levava para os encontros com os amigos, mas apresentava ela como comissária de bordo. O que assim não era o ideal, mas ao mesmo tempo a Saifon não queria contar para os outros o que ela realmente fazia, porque normalmente vinha com certos julgamentos. Então ela não se importava muito com o namorado mentindo sobre a profissão dela. No mais, ele era muito carinhoso, gostava de falar para os outros o quanto que ele tinha uma namorada linda, maravilhosa. Era aquele tipo de homem que gosta de se gabar, de ter tipo assim, uma namorada bonita, dinheiro, carros, relógios caros. E foi nessa de se gabar que ele soltou pra Saifon um dos maiores segredos de todos. Logo nos primeiros encontros, ele contou que era sobrinho de um sultão. E ele se considerava um príncipe, literalmente. Ela já sabia que ele era um cara que morava num bairro chique, tinha carros caros, e agora ele era literalmente herdeiro de uma família real. Pra ela, isso parecia quase que um conto de fadas. No aniversário da Saifon, esse namorado deu um presente tão, mas tão surpreendente que ela ficou sem palavras. Dentro da caixinha de presente tinha um relógio Rolex caríssimo. Hoje em dia, esse modelo no site da Rolex custa em torno de 139 mil reais. Mal sabia ela que poucos dias depois, a polícia bateria na sua porta e perguntaria de onde veio aquele Rolex. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e leis pesados que podem ser restritos pela plataforma. Para trazer esse conteúdo para vocês todas as casos do Jaime Gal, de quem agora tem uma máquina de costura e tem um do casamento de um influencer que acabou e de volta ao caso. Vocês devem saber que o assunto rola continuar trazendo o conteúdo que vocês... Muito obrigada, Eba, que é graças aos nossos patrocinadores que a gente pode continuar trazendo o conteúdo que vocês querem assistir. E de volta ao caso. Vocês devem saber que o assunto Rolex tá um pouco em alta aqui no Brasil por causa do casamento de um influencer que acabou pegando o Rolex de vários dos seus convidados. Eu acho que vocês sabem disso. Não vou citar nomes, mas vocês conhecem a brincadeira da gravata? Eu também não conhecia, mas ela basicamente funciona assim. Em um casamento, o noivo tira a gravata e vai cortando pedacinhos para oferecer para os convidados. Mas esses pedacinhos não são de graça. Os convidados pagam uma certa quantia para ganhar esse pedacinho. É mais como uma doação dos convidados. É, isso geralmente é mais feito em casamento de pobre. Não é pobre, né? Mas isso é como se fosse os convidados dando uma ajuda pro casal, né? Ou para pagar os custos da festa, ou para lua de mel. Geralmente dizem que é para lua de mel, né? E costumam se levantar uma boa grana, né, nessa parte da gravata. Para ajudar a pagar a festa. Se você estiver ali e quiser ajudar os noivos financeiramente, você paga. Se não, olha, normalmente não é obrigatório. Sim. Só que eu já fui em casamento de rico e eles não fazem isso não. no casamento desse influencer, supostamente os convidados foram meio coagidos a entregar os seus itens de valor, tipo joias, tênis de marca e os Rolex, que são relógios caríssimos. Enquanto eu li essa história completamente incrédula, me deu um estalo na cabeça assim, porque eu tinha lido... Naquela foto ali, se não tiver nenhum Rolex falso, cara, ali possivelmente deve ter tipo uns 5 a 6 milhões de reais ali naquela brincadeira ali, porque tem Rolex que é 300 e poucos mil. Sobre um
caso que aconteceu na Singapura anos antes, que envolve um Rolex roubado e muito mais do que só coação, envolve assassinato. Essa é a história que eu vou contar pra vocês hoje e ela começou em 1998. Sally Paul Bieng era uma mulher de 42 anos que trabalhava como esteticista e maquiadora na produção de filmes. Tudo bem, os filmes que ela era contratada pra trabalhar eram todos meio independentes, tinham baixo orçamento, mas mesmo assim, a Sally estava deslanchando na carreira. Ela estava recebendo várias ofertas de trabalho. Ela também estava muito feliz na sua vida pessoal. A Sally era casada com seu marido Lee, que trabalhava como professor, e juntos eles tinham 2 filhos adultos, um menino e uma menina. Eles não eram ricos de forma alguma, eles eram tipo classe média, mas ao mesmo tempo eles tinham dinheiro ali disponível para bancar alguns luxos aqui e ali. Por isso foi uma grande surpresa quando em 1995 o marido Lee presenteou a Sally com um presente impensável de tão caro. Um relógio Rolex. Pelas imagens, parece ser um Rolex Datejust 41 prata e dourado. Eu olhei no site da Rolex e esse modelo tá custando singelos R$139 mil. Como que o Lee conseguiu comprar um presente desses ganhando um salário de professor? Provavelmente só poupando mesmo e talvez o poder de compra lá na Singapura seja maior que o nosso. Enfim, a Sally ficou chocada com o presente. Chocada feliz, com certeza. E o marido dela explicou, isso é um presente para recompensar o tanto que você se esforça no trabalho e em casa. Desde então, ela não conseguia mais tirar o relógio do pulso. Ela ia para todos os lugares com ele, para comprar um pão ali na padaria, para ir no mercado, até para ir trabalhar. Ela não tirava por nada. Os amigos até brincavam, você só vai tirar esse relógio do pulso no dia que você morrer, né? E na época era uma brincadeira, mas infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. No dia 20 de abril de 1998, a rotina da Sally parecia normal. Ela saiu de casa de manhã dizendo pro marido que ia se encontrar com um cliente novo. E aí o marido lembrou que no dia anterior ele ouviu uma ligação entre a Sally e esse cliente. Parece que estavam procurando uma maquiadora para um comercial, um photoshoot, e eles iam pagar muito bem. Na época, o Lee entendeu que o nome do cliente era Lai Joe. Lembrem muito bem desse nome porque ele vai ser importante no futuro. Animada com a possibilidade de fechar mais um job, a Sally se despediu do Lee, colocou o Rolex no pulso como sempre e saiu. Só que as horas foram se passando e nada da Sally voltar para casa, e isso tá ficando muito estranho. Sempre que ela tivesse um imprevisto, se o trabalho tivesse demorado mais do que normal, ela normalmente ligava para avisar. Só que ela não tinha feito isso nesse dia e o marido começou a ficar muito preocupado. Foi então que algumas horas depois o telefone tocou. O Lee atendeu pensando que era a Sally, mas ouviu a voz de um homem do outro lado da linha, a voz de um policial. Com uma certa relutância, o policial falou que o Lee precisava ir para a delegacia imediatamente. Chegando lá, os policiais escoltaram o Lee por entre os corredores da delegacia. A cada passo que ele dava, mais o seu coração apertava. Ele sabia que algo terrível estava para acontecer. Ele foi conduzido até o necrotério da delegacia. Essas imagens são de banco de imagem, tá? Só para avisar. Os policiais levantou o lençol de uma das camas e lá estava o corpo da Sally. E ela estava num estado terrível. Apresentava vários ferimentos na cabeça, como se tivesse levado várias e várias marretadas nessa região. E os seus pulsos também estavam cortados. Quem faria isso com ela? Ela não tinha nenhum inimigo, não estava devendo nada pra ninguém. A polícia levou o Lee, que estava em prantos, tentando digerir a situação, para uma salinha de interrogatório. A situação era difícil, mas os investigadores estavam correndo contra o tempo e precisavam perguntar pro Lee tudo o que ele sabia para tentar encontrar o assassino. Eles sabiam que a Sally tinha sido assassinada naquele mesmo dia, talvez poucas horas antes, então as chances deles de encontrar o assassino eram maiores. Ele provavelmente estava ali por perto. Daí, o Lee contou para os investigadores sobre aquele cliente que a Sally foi encontrar, sobre a ligação que ela tinha recebido no dia anterior e que esse cliente se chamava Lai Joe, que obviamente se tornou o principal suspeito. E com a ajuda do Lee, os policiais documentaram tudo que a Sally tinha levado para essa reunião.
tudo que ela estava usando, tudo que ela estava levando na bolsa e vários dos seus pertences foram encontrados. Nada parecia ter sido roubado, exceto pelo seu relógio Rolex. Faz sentido que se a Sally tivesse sido vítima de uma tentativa de assalto, por exemplo, que eles levassem o relógio, afinal de contas, ele era caríssimo. Mas por que eles não levariam, tipo, a bolsa dela, com todos os pertences de uma vez? A verdade que a polícia ainda não sabia é que esse crime tinha sido premeditado. Uma pessoa tinha conhecido a Sally dias antes e tinha planejado tirar sua vida só para pegar o relógio que estava no seu pulso. Um homem chamado Jonaris Badlichá. Jonaris, ou Joe, como era chamado pelos seus amigos, era um homem de 23 anos que trabalhava como assistente de câmera freelancer em filmes e comerciais de TV. Quando ele ainda era pequenininho, mais ou menos com 2 anos, seus pais se divorciaram e isso mexeu muito com o psicológico dele. Ele tinha uma árvore genealógica muito peculiar, porque a mãe dele era da Singapura, o pai dele era da Malásia, mas o tio dele? Sim, aparentemente o tio do Jonaris era o sultão de Kedah, que é um estado ao norte da Península Malaia. Ou seja, ele pertencia à família real da Malásia. Isso é, até os seus pais se divorciarem. Porque quem era irmão do sultão era o pai. Depois do divórcio, quando o Jonaris tinha mais ou menos uns 2 anos, ele se mudou com a sua mãe e o seu filho mais novo para Singapura. E lá sua mãe se casou novamente. Ele cresceu em um bairro bem afluente de Singapura, assim, de gente que tinha bastante dinheiro. Mas vezes assim, eu acho que o Jonaris sentiu um certo ressentimento pelo fato de que ele não pertencia mais a uma família com prestígio, com poder. Assim, ele tinha dinheiro, mas ele não era mais da família real. Eu digo isso porque a primeira coisa que ele contava para todas as pessoas que ele conhecia desde a adolescência era: você sabia que eu sou sobrinho do sultão? Você sabia que eu sou um príncipe? Mais tarde, a sua mãe teve mais 2 filhos com esse segundo marido. E segundo o próprio Jonaris, foi aí que as coisas começaram a mudar dentro de casa. Segundo ele, os filhos do segundo casamento eram tratados super bem, como se eles fossem, tipo, os filhos favoritos. E ele e o irmão mais novo, que eram do primeiro casamento, passaram a ser tratados como cidadãos de segunda classe, como completos desconhecidos na sua própria casa. O Jonaris até falou que uma das memórias mais dolorosas que ele tinha da infância era que a sua mãe obrigava a dizer que ele era sobrinho dela e não filho quando ele estava em público. Além disso, o Jonaris alegou que sofreu vários abusos das mãos da sua mãe e do seu padrasto. Eram muitos abusos físicos. Por exemplo, como uma forma de punição, às vezes ele era obrigado a ficar ajoelhado por horas. Também colocavam pregadores de roupa presos nos seus ouvidos, nos dedos, nos lábios e até na língua dele. Se ele fazia alguma malcriação ou se ele não obedecia à mãe e o padrasto, às vezes colocavam pimenta diretamente na boca dele e ele tinha que engolir, ou ele ficava parado no canto olhando pro espelho por horas. Chegou um ponto que ele apanhava tanto, mas tanto, com tipo uma vareta, que ele se acostumou. E depois disso, a mãe dele trocou por um cinto, para que doesse ainda mais. A gente não sabe até que ponto iam essas agressões. A maioria dessa galera que depois de velho cometem crimes e tal, infelizmente porque a infância não foi boa, né? É normal. Mas a própria mãe do Jonaris admitiu em um tribunal que ela realmente punia fisicamente o filho desde que ele tinha uns 5 anos até uns 14, 15. Ela ainda contou para um juiz que quem a influenciou a rejeitar meio que os filhos do primeiro casamento foi a sua nova sogra. Essa nova sogra, né, a mãe do segundo marido, não gostava dos filhos do primeiro casamento e ela meio que fez a cabeça da mãe para abandonar completamente essas duas crianças, não que isso fosse justificativa, né? Como ele teve uma infância complicada, sem muito apoio da família, ele começou a procurar um trabalho bem cedo. Qualquer trabalho que pudesse tirar ele de casa, dar alguma independência pra ele. O Jonaris começou fazendo alguns bicos aqui e ali, até que ele conseguiu um trabalho fixo como assistente de câmera freelancer em filmes independentes, comerciais e pequenos projetos de TV. Não era nada glamuroso, mas pagava as contas. Ele tinha um salário razoável para alguém tão novo, só que ele gastava quase tudo, se não tudo, com entretenimento adulto. Amigos dele contaram depois que era muito comum dele gastar o salário inteiro numa mesma noite em casas noturnas, com prostitutas e baladas. Ele podia não ser um príncipe, mas ele queria gastar como se fosse um. Então ele passava quase todos os seus finais de semana em Geylang, que é o principal distrito da luz vermelha lá na Singapura, e quase todos os donos dos bordéis conheciam
conheciam ele. Vivia Ele como passou rico, né? alguns anos vivendo Esse dessa era o forma, problema. até que ele conheceu uma pessoa que mudaria tudo. Uma mulher chamada Saifon Namu. Os dois se conheceram em outubro de 1997 em um desses bordéis de Geylan e a conexão foi Que se conecta. instantânea. A Saifon era uma mulher Saifon achou tailandesa que trabalhando como ele era rico, prostituta né? na Singapura. E foi exatamente o passado difícil dela que atraiu o Jonaris. A Saifon era mãe de um menininho de 3 anos que tinha ficado na Tailândia. E ela sempre desabafava pro Jonaris de como ela ralava para sustentá-lo. Inclusive, ela disse que virou prostituta por causa disso, porque ela não conseguia outros trabalhos lá na Tailândia que conseguissem sustentar o seu filho. Isso tocou o coração do Jonaris. Ele também se abriu com a Saifon, contou todos os seus problemas familiares, infância difícil e também sobre os seus problemas com dinheiro. Inclusive, parece que a Saifon até chegou a emprestar $7.000 pro Jonaris quitar algumas dívidas que ele tinha e ela nem fez pressão para ele pagar de volta esse valor. E tudo isso foi meio que conquistando o Jonaris. Ele se sentia muito grato, ele se sentia muito grato, como se ele estivesse sendo compreendido pela primeira vez na vida. Então os dois começaram a namorar oficialmente e ele decidiu a partir desse momento que ele ganharia muito dinheiro no futuro para conseguir tirar a Saifon dessa vida. Em uma dessas noites que os dois estavam conversando no apartamento, comendo coisinhas, a Saifon se abriu e contou uma história que ficou na cabeça dele. Ela disse que alguns anos antes, o ex-marido dela tinha dado para ela um Rolex de presente. Para quem tem muito dinheiro, talvez esse gesto não fosse tão importante, mas para Saifon, que nunca teve muita coisa, significou um mundo. Não era só pelo preço do relógio, mas pelo valor sentimental que ele tinha, né? O que isso significava. Que era uma promessa de uma vida diferente, de uma vida de mais abundância. Só que em 1995, ela teve que penhorar esse Rolex para ajudar um amigo financeiramente. Ela desabafou sobre o quanto que isso foi difícil, o quanto que ela sentia falta do relógio. O Jonaris viu o amor da sua vida na sua frente, chorando de tristeza. Ele sentiu essa tristeza na sua alma e começou a pensar nessa história quase todos os dias. Ele disse que as imagens do Rolex apareciam na sua cabeça em momentos aleatórios, que aparecia até nos sonhos dele. Ele queria poder dar um novo relógio para a namorada, mas ele sabia que não podia pagar. Para vocês terem noção, eu dei uma pesquisada e o modelo mais barato de Rolex que tem por aí hoje é esse Oyster Perpetual, que custa a partir de $6.700, cerca de R$38.000. O Jonaris estava cheio de dívidas, cheio de problemas com dinheiro, mas mesmo assim ele tinha colocado na cabeça que queria dar um Rolex de presente para a namorada. Mas como ele faria isso? Roubando. Algumas semanas depois, o Jonaris até chegou a seguir uma mulher na rua que estava usando um Rolex, pensando em roubá-la, mas na hora H ele ficou com medo e desistiu. Até que um dia ele foi contratado para trabalhar na produção de um filme ou comercial, e quando ele chega lá, ele vê um relógio maravilhoso no pulso de uma das maquiadoras. A moça de 42 anos, Sally Paul. Ele chegou um pouco mais perto para dar uma espiada e viu o que ele procurava. O logo da coroa no relógio. Era definitivamente um Rolex original. E que timing também, porque o aniversário da Saifon era logo naquela semana. Então o Jonaris pensou assim, deve ser um destino. Eu encontrei uma pessoa com um Rolex original, exatamente do jeito que a minha namorada quer. Começou a arquitetar um plano para conseguir esse relógio. 2 dias depois, no dia 19 de abril, o Jonaris pegou o telefone e ligou para Sally. Só que ele não falou quem era de verdade. Ele inventou uma história se apresentando como um cara chamado Nigel. Ele disse para Sally que precisava de uma maquiadora para um photoshoot e ofereceu $1.000 pelo trabalho. Para vocês terem uma ideia, isso era mais do que o dobro do que ela costumava ganhar em um job desses. A Sally ficou super animada e os dois combinaram de se encontrar em um ponto de ônibus da cidade mais ou menos às 6:30 da manhã. Na manhã seguinte, a Sally foi até o local combinado com o tal de Nigel. Ela pegou o carro dela, dirigiu até lá e ficou esperando perto do ponto de ônibus, exatamente como ele tinha pedido. O Jonaris, que já estava esperando lá, se aproximou da Sally e falou: o Nigel, ele fingiu que o Nigel era outra pessoa, e o resto da equipe já estão chegando. Pode sair do carro e esperar comigo aqui no ponto de ônibus. Então a Sally acreditou, estacionou o carro e saiu. Foi então que o Jonaris tirou um martelo da mochila e, sem hesitar, ele deu uma martelada na cabeça dela e arrastou a Sally até alguns arbustos que ficavam
atrás do ponto de ônibus, a mais de 10 metros dali. Só que a Sally ainda estava viva, ela não tinha nem perdido a consciência. Então ela tentou lutar de volta. Ela tentou se levantar, mas o John Aris a bateu de novo várias vezes na parte de trás da cabeça. Nossa. Pelo menos 10 vezes até ela apagar de vez. Depois disso, ele cortou os pulsos da Sally só para se certificar de que ela realmente não estava viva e fugiu dali levando apenas um item. O Rolex. Mais tarde, um perito forense contou que o lado esquerdo do crânio da Sally estava completamente destruído. A maior fissura tinha 13 centímetros de comprimento. Nossa. Segundo ele, mesmo que a Sally tivesse sido socorrida na hora, ela não teria como sobreviver. Naquele mesmo dia, a Saifon, a namorada do John Aris, né, estava comemorando o seu aniversário com algumas meninas do trabalho. Isso tudo em um bordel lá de Geylang. Era uma celebração pequena, só para não deixar essa data passar em branco, com as amigas e, obviamente, com o John Aris. Depois que já estava todo mundo lá, o John Aris entrou pela porta como se fosse um personagem de uma comédia romântica, segurando um buquê de rosas gigantesco. Ele levou um bolo, uma garrafa de uísque e também uma sacolinha de presentes. O John Aris pediu que ela abrisse esse presente secreto na frente de todo mundo com uma cara de orgulho. E, para a surpresa da Saifon, o presente era um relógio Rolex. Ela ficou tão chocada que ela não parou pra pensar assim, o John Aris, que é um cara que tá enterrado em dívidas e não ganha muito, como é que ele conseguiu comprar um relógio desses? Ela não pensou na hora. A Saifon tirou o relógio da caixa para dar uma examinada mais de perto e ela conseguiu reparar que ele não era novo. Existiam alguns risquinhos na pulseira, algumas marcas de uso. Até porque a outra mulher usava muito, né? Usava o Rolex pra tudo. Claramente era uma peça que já foi usada por alguém. O que não é problema nenhum, né? Principalmente esses itens de luxo, normalmente tem uma revenda muito grande deles em brechós, em bazares, que às vezes essas peças estão em ótimas condições. Então é uma coisa muito normal de se fazer. É possível que ele tivesse comprado... o meu cunhado tem Rolex, mas ele não tem o costume de usar assim, não. Inclusive ele tem até um Rolex falso lá, quando ele vai fazer alguma coisa, ele vai com o falso. E é idêntico ao original. Idêntico. Se você bate o olho, você não consegue diferenciar qual que é o verdadeiro e qual que não é. Você consegue diferenciar só pelo peso. Mas quem tá sentindo o peso é quem tá no pulso, né? Então. Mas é perigoso, né? É perigoso. Esses itens de valor não dá pra ficar usando todos os dias. Todo tempo, né? Aqui no interior onde eu moro é até tranquilo, mas quem mora em cidade grande assim não dá. De segunda mão mesmo. Mesmo assim, seria bem caro. Por curiosidade, a Saifon perguntou pro John Aris, de onde você comprou esse relógio? Só que o John Aris ficou super irritado com a pergunta. Ele se alterou na hora. Provavelmente ele não deve ter pensado nessa parte, né? Ele não deve ter pensado que ela ia perguntar. Que não tinha por que ela querer saber de onde veio o presente. E a Saifon ficou meio assustada com essa reação, porque foi uma pergunta super normal, tipo, de que loja você comprou isso? Mas tudo bem, ela não queria irritar o namorado, né, estragar o dia, então ela falou, não, é só brincadeira mesmo, muito obrigada, eu amei o presente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a polícia tinha levado o marido da Sally pra delegacia, porque o corpo da sua esposa tinha sido encontrado em um arbusto atrás de um ponto de ônibus. O marido foi contando para os investigadores tudo que a esposa tinha feito nos dias anteriores. E ele mencionou a ligação que ela teve com esse tal cliente que ela ia encontrar naquele dia que ela desapareceu. E entendeu que o nome dele era Lai Joe. Lembrando que o John Aris tinha inventado que o nome dele era Nigel, né? Mas o marido da Sally entendeu errado, entendeu? Lai Joe. E foi esse erro do marido que levou os investigadores ao verdadeiro culpado. Porque por uma coincidência absurda, o John Aris era conhecido pelos seus amigos como Liar Joe. Tipo o Joe mentiroso. Porque ele tinha esse costume de tentar manter as aparências e mentir pros amigos, pegar dinheiro emprestado e nunca devolver. Ele errou acertando. Falar que tinha carros caros, mas ninguém nunca tinha visto, entendeu? Então o pessoal chamava ele de mentiroso. Os investigadores então pegaram esse nome Lai Joe e foram até o local de trabalho dela, que era na produção de um filme, um comercial, alguma coisa assim. Eles foram perguntando pra todos os colegas, vocês conhecem alguém chamado Lai Joe? E muita gente falou, olha, Lai Joe não, mas a gente conhece um homem que trabalha aqui e que tem o apelido de Liar Joe.
E o nome dele é Jonaris. Tipo, como pode? Se o marido tivesse escutado o nome certo, Nigel, talvez eles não tivessem chegado ao verdadeiro assassino. Mas só porque ele ouviu errado. Ouviu errado. Os policiais começaram a investigar toda a vida do Jonaris. O destino entregou pra ele o nome, né? E alguns colegas contaram que a namorada dele tinha ganhado um presente de aniversário inexplicável, que era um relógio Rolex muito mais caro do que ele podia pagar. Coincidentemente, o mesmo modelo que foi roubado da Sally quando ela foi brutalmente assassinada. Só que em vez de irem direto até o Jonaris, já que eles ainda não tinham tantas evidências para incriminá-lo, eles foram então até essa namorada, a Saifon. Eles foram até o bordel onde ela trabalhava e no momento da abordagem ela estava usando o tal Rolex. Eles começaram a fazer várias perguntas sobre o Jonaris, como era a relação deles, o que ele dizia e fazia da vida, e aos poucos foram puxando o assunto pro relógio que ela tinha no pulso. No começo, a Saifon ficou meio na defensiva, falando: esse Rolex foi um presente muito especial do meu namorado, foi só um presente. Só que no final ela perguntou para os policiais: por que vocês estão tão fixados nesse relógio? E eles resolveram abrir o jogo pra ela. O seu namorado tá sendo investigado pelo crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Aí, nesse momento, ela lembrou daquela reação esquisita que o Jonaris teve no aniversário, quando ela perguntou de onde vinha o relógio, como ele ficou sensível, irritado, e foi ligando os pontos. No final das contas, ela decidiu contar tudo para os policiais, porque ela achava que o Jonaris era, assim, capaz de fazer uma coisa dessas. Ela contou sobre as mentiras, sobre a história que ela tinha contado pro Jonaris sobre o Rolex, que era uma coisa que estava na mente dele. E com essas novas informações, os investigadores decidiram que era hora de prender o Jonaris. Eles foram até a casa dele, vasculharam tudo, cada cômodo, cada canto, em busca de qualquer evidência que o ligasse ao crime. E foi assim que, em um dos quartos, eles encontraram uma caixa de ferramentas. Dentro dela, um martelo, e dava pra ver que tinham manchas que pareciam ser de sangue. A polícia mandou esse martelo para exame de DNA e o resultado não deixou dúvidas. Era o sangue da Sally. Aquilo era prova suficiente para acusar o Jonaris de assassinato. Só que o julgamento foi bem complicado, porque a defesa do Jonaris tentou alegar que ele não estava em plena consciência no momento do crime. Eles disseram que nos dias antes do assassinato, o Jonaris dizia ouvir vozes o tempo todo, vozes que mandavam ele roubar um Rolex. Segundo a defesa, essas imagens do relógio não saíam da cabeça dele. Era quase que uma obsessão psicótica. E que no momento que ele estava tirando a vida da Sally, era como se ele estivesse vendo um filme mudo, que ele não escutava gritos, não escutava nada, era como se ele estivesse, tipo, fora do corpo. Despersonalizando. Só caiu a ficha dele do que ele tinha feito no dia seguinte. E até momentos depois do crime, quando ele tinha pegado o Rolex e tava indo pra festa de aniversário da namorada, que ele se sentia mais feliz e realizado como ele nunca tinha se sentido na vida. Os advogados também trouxeram à tona toda a história de abusos que ele teria sofrido na infância, tentando mostrar que isso abalou muito a saúde mental dele a longo prazo. E também contaram de um episódio em que o Jonaris caiu num buraco quando ele ainda era pequeno, e depois disso passou a sentir dores de cabeça muito fortes, dando a entender que talvez ele nunca tenha voltado a ser o mesmo depois desse. É sempre assim, guys. Quando as evidências são muito fortes, eles levam pra essa parte de cabeça, que o cara não tava são. É sempre assim. Acidente. No final das contas, eles estavam falando qualquer coisa que pudesse convencer os jurados de que o Jonaris não sabia o que ele estava fazendo. Um psiquiatra foi chamado para avaliar o Jonaris e deu o veredito. Ele disse que o Jonaris estava totalmente ciente do que ele estava fazendo, até porque ele conseguiu explicar em detalhes tudo o que ele sentiu antes do crime, como ele ficou nervoso, com medo de ser pego, e também contou direitinho como ele acertou a Sally na cabeça com o martelo, quantas vezes ele bateu e como ele arrastou o corpo para esconder. A polícia também revelou que antes e depois do crime, o Jonaris não agiu de forma muito diferente do usual. Nos dias anteriores, ele estava saindo com a namorada, saindo com amigos, como se nada tivesse acontecido. E no mesmo dia que ele tirou a vida da Sally, ele foi trabalhar. Às 2h30 da tarde, ele foi pro trabalho e os colegas de trabalho falaram que ele estava 100% normal. Então, no dia 8 de dezembro de 1998, depois de um julgamento que durou 19 dias, o juiz declarou o Jonaris culpado e sentenciou ele à forca. O juiz falou o seguinte: na minha opinião, assim como Hamlet, o acusado não estava louco, mas tinha método na sua loucura. Isso mostra que o assassinato foi premeditado. Com certeza. E que essa loucura
família era só de fachada. Ele acredita que o verdade. Jonari sempre foi maluco por dinheiro desde que ele perdeu grande parte do seu prestígio quando a sua mãe se divorciou do seu pai. E aí ele não podia mais pertencer à família real. Que ele sempre foi uma pessoa que contou vantagem para os amigos e que é provavelmente essa vontade de querer pertencer, de ser rico, de ter dinheiro, que o levou ao crime. O juiz ainda lembrou que quando a Sally acordou depois da primeira pancada e tentou rastejar para fugir, o Jonaris bateu nela de novo até uma parte do crânio dela se partir. Isso e o fato de que ele cortou os pulsos dela para ter 100% de certeza que ela tinha falecido, apontam que o Jonaris estava plenamente consciente do que ele fazia e que ele tinha a capacidade de tomar decisões rápidas. E ao ser arrastado para fora do tribunal, o marido da Sally, que agora ficou viúvo, gritou: "Você mereceu", com muita dor na voz. Guys, esse foi o caso de hoje. Loucura, né? Loucura que as pessoas têm coragem de fazer por dinheiro. É bem doideira. Se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, comenta aqui o que você achou do vídeo. Vai lá no Cafezinho Investigativo, o primeiro link da descrição aqui. Se inscreve lá também. Conteúdos sensacionais. Procura lá que tem muito conteúdo da Ásia no geral, muitos crimes legais lá pra vocês acompanharem. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!